asma, bronquite, pneumonia. Você sabe quando é só um incômodo passageiro ou quando realmente deve-se procurar ajuda médica? E mais, você sabe como se proteger dessas doenças respiratórias que aumentam tanto nessa época do ano? Bom, eu sou Patrícia Pacheco, jornalista, e estou muito feliz hoje em apresentar o primeiro podcast da Clínica Doct. Um espaço para falarmos sobre saúde de forma leve, clara, objetiva e acolhedora. E para dar esse nosso primeiro passo, nosso primeiro programa, vamos falar sobre um tema que está muito em alta hoje, principalmente nessa época do ano, né, que é o inverno. Vamos falar sobre doenças respiratórias. E para começar com o pé direito, vamos conversar com o Dr. Leonardo Viana. A gente está muito feliz, doutor, por você estar aqui com a gente, para esclarecer as nossas dúvidas. Seja muito bem-vindo. Oi, Patrícia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para ajudar a disseminar informação de qualidade para as pessoas. E a gente tem um dado aqui, doutor, muito importante, que saiu agora da Secretaria de Saúde daqui de Ribeirão Preto, que até 12 de junho deste ano foram registrados 686 casos de síndrome respiratória aguda grave. Desses, 46% foram causados por vírus influenza. Em março, até agora, dia 3 de maio, foram 6 óbitos por Covid-19. E os centros de saúde estão cheios de pessoas com sintomas gripais. Realmente, esta época do ano, né, que estamos agora no inverno, aumenta o número de casos de doenças respiratórias. Patrícia, com certeza nessa época do ano, no outono e inverno, essa época mais fria, os casos de síndrome gripal eles aumentam muito, né? E existem algumas explicações para isso. Em primeiro lugar, nessa época do ano a gente respira um ar mais frio, mais seco, e isso não é isso que causa, né, um quadro gripal, uma gripe, até um caso mais sério, como por exemplo uma pneumonia, mas isso irrita as vias aéreas e faz com que a gente fique mais propenso a adquirir uma infecção respiratória desse tipo, né? Além disso, a baixa cobertura vacinal, que infelizmente ainda existe aqui na nossa região, no país como um todo, né? Nessa época do ano, a gente acaba se aglomerando mais, acaba ficando em ambientes mais fechados por conta do frio, quer ficar mais quentinho, né? E acaba tendo essas atitudes. Além disso, tira aquele cobertor, aquele agasalho, né, guardado lá no armário há muito tempo e às vezes não lava adequadamente antes de usar, já coloca. Então isso acaba, todos esses fatores acabam aumentando muito a incidência de casos gripais nessa época do ano, sim. E tem uma coisa que eu acho assim, muito interessante, porque a gente fala muito em doenças respiratórias, mas a gente não sabe ainda como diferenciar cada uma delas. Há uma confusão, né? E isso realmente acontece. Gripe, de uma sinusite, de uma pneumonia. Então, isso também pode interferir até mesmo no diagnóstico ou não? Sim, Patrícia, isso acontece muito. Essa confusão entre esses diagnósticos diferenciais, né, é muito frequente no dia a dia e faz sentido mesmo porque inicialmente os quadros eles são muito parecidos, né? É difícil diferenciar mesmo. Então, assim, o que a gente pode pensar é, principalmente em resfriado comum, gripe e pneumonia, né? No início, todos são muito semelhantes, mas o resfriado ele é um quadro mais brando, né? Que aparece lá com congestão nasal, dor de garganta, tosse, pode ter uma febre, mas uma febre mais baixa. E é um quadro mais tranquilo nesse sentido. A gripe já é um quadro um pouco mais importante. Já tem uma febre mais alta, a pessoa fica mais prostrada, né? E ele é um pouco pior do que o resfriado comum. Já a pneumonia é um quadro bem mais importante, que a gente fala, né? Mais severo mesmo. Pode ter queda da saturação, febre alta persistente, dificuldade para respirar, falta de ar, né? Essas são as principais, assim, características que a gente pode olhar para tentar diferenciar um do outro. E a sensação que eu tenho é que a gente não dá aquela real importância aos sintomas. E é aquela a gente acorda, a gente não está se sentindo muito bem, e aí, eu estou ficando meio gripada, vou tomar aqui um remedinho. Essa automedicação, o que que ela pode interferir realmente em um agravamento da doença ou não? Isso é muito comum de acontecer, né, a automedicação, e
Em alguns casos pode não fazer diferença, mas em alguns pode até atrapalhar, né? Por exemplo, uma medicação que eu posso citar aí que as pessoas costumam usar muito é corticoide sistêmico, né? A famosa prednisona, predsim ou similares. Ele, se usado mal indicado, né, sem indicação médica, orientação para ser usado no caso que realmente tem necessidade, ele pode até piorar o quadro, pode diminuir a defesa do nosso organismo, né, e fazer com que o quadro piore. Então é muito importante que você tente entender o que você tem, se for necessário, procurar orientação médica adequada. Agora, uma preocupação que é muito atual, que está aí nas notícias, que é em relação à síndrome respiratória aguda grave. O que é exatamente essa síndrome, doutor? Qual é a diferença? É um conjunto de doenças ou é uma doença específica? O que realmente significa essa síndrome? Bom, Patrícia, a síndrome respiratória aguda grave, ela não é uma doença em si. Ela é uma condição, uma complicação, né, melhor dizendo, de alguma infecção respiratória, né, que pode ser uma pneumonia, pode ser uma bronquiolite, por exemplo, né, que evoluiu mal e foi piorando até um quadro mais importante, mais severo e que leva a essa síndrome respiratória aguda grave que a gente chama. Mas no caso, quando a gente tem uma gripe, seria mais ou menos isso, assim, eu tenho uma gripe e essa gripe foi mal curada, eu não procurei um médico e aí aconteceu de formar essa síndrome então, chegar a essa síndrome, seria mais ou menos isso? É um quadro bem importante no sentido de a pessoa apresentar febre alta persistente, falta de ar, dificuldade mesmo, né, para respirar, esforço para respirar, muita prostração. É um quadro bem mais, severo, a gente diz, né, é um quadro que necessita de internação, muitas vezes em leito de UTI, necessita de oxigênio suplementar, às vezes até pode evoluir para a necessidade de uma intubação, por exemplo, né, um quadro bem dramático. E não atinge somente adultos, crianças também são vulneráveis a essa síndrome? São, especialmente crianças, idosos, que têm um sistema imunológico, né, que é o nosso sistema de defesa mais vulnerável, mais abatido, e eles têm até uma chance maior de evoluir para esses quadros. Ou pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência, comorbidades já prévias. Uhum. E como é que a gente pode se cuidar, a gente pode se prevenir para não chegar a este quadro, né? Com as crianças, com os idosos, né, como é que a gente pode ter esse cuidado com eles? Inicialmente, a gente sempre pensa nos cuidados gerais, né? Então, por exemplo, nessa época do ano, proteger as vias aéreas, né, para que não tenha uma mudança brusca de temperatura. Então, por exemplo, usar cachecóis, luvas, gorros, né, se agasalhar bem, é uma estratégia muito importante. Arejar a casa, né, mesmo no frio, abrir um pouco as janelas, deixar o ar ventilar um pouco, para que esses vírus circulantes aí não fiquem tão ali concentrados numa mesma região, né, se hidratar é muito importante, principalmente os idosos, né, eles já têm um centro da sede que a gente fala, né, já deprimido, então eles não tomam muita água mesmo. Então, a gente sempre fala que nesse caso a água não é para matar sede, é para se hidratar, né, então tem que tomar água mesmo sem sede, deixa uma garrafinha do lado, ao longo do dia vai lembrando de tomar, isso é muito importante, né. Se for necessário, tirar tapetes, cortinas, ou pelo menos lavar antes de usar, né, nessa época, lavar com mais frequência, isso é muito importante e ajuda, né, a se prevenir desses quadros. E a inalação, aquele aparelho que a gente coloca, o umidificador em casa, isso realmente também ajuda fazer aquele inalação, né? Uhum. Fazer inalação, colocar lá o umidificador. Pode prevenir também? Ajuda? Ajuda, ajuda sim. Aqui no Brasil, né, na nossa região, a gente tem um inverno seco, né, então, isso ajuda muito a umidificar as vias aéreas e não necessariamente a prevenir, mas por exemplo, a passar por um quadro desse de forma mais branda, né, então ajuda sim, com certeza. E tem as nossas vovozinhas, né? Sempre dizia assim: coloca um balde com água no quarto para dormir, Uhum. né? Isso realmente ajuda ou é só mesmo teoria assim das nossas vovós? Não, ajuda sim, é uma alternativa, né, na falta do aparelho específico de inalação
ou do umidificador de ar é uma alternativa. A bacia de água, a toalha molhada na cabeceira da cama, são estratégias sim que podem ser usadas, com certeza. E o ar-condicionado? A diferença entre do ar-condicionado e do ventilador, que diz que um é melhor do que o outro. Realmente isso procede ou também é algo assim, um mito que a gente, né, no nosso dia a dia, a gente Uhum. ouve falar? Sim. O ar-condicionado, ele acaba fazendo com que o ar fique mais seco que o normal. Então, acaba piorando, né, nesses casos. Então é melhor evitar desses casos. Essa realmente eu não sabia. E assim, como eu também não gosto de ar-condicionado, tô até É, eu fico até feliz, né. até Mas porque desculpa te cortar, até porque se você vai usar o ar-condicionado, você vai ter que fechar o ambiente, né. uhum. Então aí mais um ponto ruim para essa época do ano, que é ficar em ambientes muito fechados, né. Então aí 2 características negativas. E para as crianças? Eh eh, as crianças elas são bastante vulneráveis nesse momento, porque até como você falou, né, elas ainda o sistema imunológico ainda não está muito bem definido, principalmente os bebezinhos, né. Quais cuidados as mães devem ter com eles, principalmente com aqueles bebês recém-nascidos, né, porque a imunidade é muito baixa. Hoje em dia você vê as mães levam os filhos muito cedo para a rua, antigamente era depois de só 7 dias, quando a criança Exatamente. abria os olhos, É. né. Então, evitar sair com o bebezinho de casa, isso também favoreceria a prevenção? Sim, com certeza. Evitar sair ou se não tiver jeito, precisar sair, que agasalhe de forma adequada, né. A gente tem uma fala que é: o bebezinho, principalmente recém-nascido, ele sempre precisa de uma camada de roupa a mais do que a gente. Então se a gente colocou uma blusa e uma blusa de frio ficou confortável, 2, o bebê precisa de 3. Então sempre prestar atenção nessa questão, porque aí você vai estar protegendo as vias aéreas do bebê, né. Colocar gorro, como a gente falou, luvinha, cachecol, manta, né, essa proteção é muito importante. E uma coisa que você falou anteriormente, né, e falou agora também em relação à luva, realmente os nossos membros periféricos, eles devem ser mais protegidos, porque você vê, assim, às vezes a pessoa vai para um lugar que é muito frio, né, que tem neve, então parece que os dedinhos já começam a endurecer mais, né, e rugar, os pés também. As nossas extremidades realmente elas precisam estar bem agasalhadas. Precisam. As nossas extremidades, elas são mais difíceis de ser aquecidas, né, pelo nosso organismo. Então pode até ficar roxinho, né, azulado, endurecido, muito gelado, como você mencionou. Então é importante sim, pés, né, com meias, sapatos fechados, as luvas para as mãos, isso é muito importante sim. E agora vamos falar diretamente para aquelas pessoas que gostam de fazer atividade física ao ar livre. Realmente, nessa época do ano, como é que deve ser o comportamento dessas pessoas em relação aos problemas respiratórios? Né? Tem gente que tem a disciplina de sair correr 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, está muito frio. Como é que a gente pode, que recadinho você daria para essas pessoas? Olha, a atividade física no frio, ela pode ser feita sim, mas desde que com alguns cuidados especiais, né? Sobretudo pessoas que têm alguma doença respiratória crônica já, né? Como a asma, por exemplo, DPOC, ou enfisema, com a bronquite crônica, né? Precisam tomar alguns cuidados especiais. Como nós já até mencionamos, proteger as vias aéreas, né? Se hidratar bastante, evitar horários em que a temperatura está muito baixa, né? Em alguns dias a gente pegou aí temperaturas próximos dos 4, 5 graus, né. Então se for possível fazer em algum horário que está um pouquinho mais quente pelo menos, né, mas não é contraindicada atividade física no frio, mesmo para pessoas com asma, por exemplo. Aliás, é até uma prescrição médica, atividade física, desde que moderada, desde que com orientação, né, mas ela pode e deve com certeza ser feita sim. E qual a diferença, então, doutor, em relação à tosse seca e à tosse com secreção? Bom, Patrícia, a tosse secretiva é aquela tosse que expele uma secreção, né? Como o próprio nome já diz, o muco, o catarro. E a tosse seca é aquela em que isso não acontece. E o que que leva à diferença dessas duas? O que que leva em relação ao diagnóstico? A tosse seca é aquela que realmente eu não preciso me preocupar, que um remédio só passa. Com a secreção, o assunto é mais sério. Existe esse tipo de diferença para o diagnóstico?
Então, não necessariamente. O fato de ser seca ou secretiva não é a principal característica que a gente avalia, não. Principalmente em pacientes que já têm alguma comorbidade respiratória prévia, né, crônica, como por exemplo asma, DPOC, a gente precisa observar se houve uma mudança no padrão dessa tosse, né? Então, a pessoa com DPOC, por exemplo, ela tem uma tosse secretiva já basal dela, mas isso aumentou nos últimos dias, a cor mudou, né? Então, isso é importante a gente avaliar. E sempre avaliar se está tendo esforço respiratório associado a essa tosse, e as pessoas têm um costume de tossiu, procurou um xarope, né? Já quase que imediato. Mas a gente precisa observar a causa dessa tosse, né? Porque, por exemplo, pode ser um refluxo, pode ser algo que não tem nada a ver com o xarope, né? O xarope não vai resolver em absolutamente nada. Então, a gente precisa até conscientizar as pessoas a prestar mais atenção nos seus sintomas e não já medicar os sintomas sem procurar saber a causa. E agora, então, a gente vai para um quadro que é de curiosidade popular, tá? Vamos lá. Tomar leite piora a tosse? Sim, Patrícia, o leite ele pode sim piorar a tosse, porque o leite ele é muito alergênico, né? Ele pode disparar essa resposta alérgica no nosso corpo, ele pode engrossar as secreções, então ele pode fazer com que aquele famoso pigarro, né, ele fique pior. E é interessante porque os seres humanos, nós somos os únicos que continuamos bebendo leite, né, depois da vida adulta, né? Todos os outros animais, eles param, né? Só enquanto bebês, o leite materno, e depois param. O ser humano, como ele continua bebendo o leite, né, que vem da vaca, ele é muito alergênico, ele tem essas características que não são próprias para o nosso organismo, né? Então, isso é verdade, ele pode sim piorar a tosse. E dormir com o cabelo molhado pode causar gripe, pode causar bronquite, pode causar pneumonia? Não, isso é um mito. Dormir com o cabelo molhado não causa nada disso. Pode causar um incômodo, né? Mas para que a gente tenha alguma dessas doenças, né? Por exemplo, a pneumonia, a gente precisa que exista o organismo ali causador. O vírus, a bactéria ou o fungo. Só dormir com o cabelo molhado não causa, não. E andar com o pé descalço? Aí vai dizer que vai ficar gripado. Menino, calça o sapato, vai ficar gripado. Realmente isso também existe? Isso existe muito, né, essa fala, mas também é um mito, né, aí já, acho que é geracional isso, né, É. mas não causa não. Como eu disse, precisa ter o causador, o agente, né. Então, no caso de uma gripe, um resfriado, precisa que haja o vírus ali e que a gente inocule esse vírus, então também é um mito. E máscara? O uso de máscara ainda é útil em locais fechados? Quem está gripado realmente deve se preocupar em continuar usando as máscaras, porque na Covid foi algo que foi obrigatório, né? Mas que hoje em dia, já que a gente já começou a ter esse hábito, né, seria uma ação para a gente continuar tendo, principalmente nessa época do ano, principalmente em lugares fechados. Sim, Patrícia, o uso de máscaras em lugares fechados, ele ainda deve ser feito sim. Principalmente porque a gente não sabe, né, se tem pessoas ali que estão doentes e às vezes não estão protegendo suas vias aéreas. Então a gente deve manter esse hábito sim, é muito importante. Principalmente se nós também estivermos doentes, sim, o uso de máscaras eu oriento a usar sim. A pneumonia, ela é um estado grave, como você disse. Quem fuma, nessa época do ano, os fumantes, eles tendem também a correr um risco maior com doenças respiratórias? Sim, com certeza. O fumante, né, ele já tem uma lesão no pulmão, né? A maioria dos fumantes tem a doença que a gente chama de enfisema, de bronquite crônica, e eles já estão mais propensos a essas infecções respiratórias, sobretudo nessa época do ano, pelos motivos que a gente já mencionou. Então, cuidado redobrado para quem fuma. E para quem convive diretamente com o fumante, né? Aquela fumaça que a gente respira do cigarro, da pessoa que está do nosso lado, também pode influenciar na nossa saúde respiratória? Pode, Patrícia, com certeza. O fumante passivo, né, que a gente fala, ele tem quase tanto quanto prejuízo em relação ao fumante ativo, né? Então, se a pessoa tem alguém dentro de casa que fuma
nos ambientes fechados, né, ela tá tendo, com certeza, muito prejuízo para a sua saúde também e deve fazer um acompanhamento com o pneumologista, uma avaliação, porque apesar de não fumar diretamente, pode sim ter prejuízo para a sua saúde pulmonar. O fumante, ele deve procurar, seria mesmo um médico pneumologista, o médico clínico? Como é que seria o tratamento para esse paciente? Sim, Patrícia, o fumante, a indicação é que ele procure o médico pneumologista, que é um médico especialista que vai saber conduzir da melhor forma o seu quadro respiratório, pulmonar, né? Principalmente se for um quadro mais grave, que precise de um atendimento mesmo mais específico, mais apropriado. Em relação à Covid-19, é algo que a gente ainda precisa se preocupar esse ano, né? Recentemente, aqui em Ribeirão, se eu não me engano, foram mais ou menos aí 6 óbitos por causa de Covid, né, esse ano. Realmente é algo que a gente ainda tem que se preocupar ou passou e a gente, vida que segue, sabe? É algo que realmente ainda preocupa os médicos, a saúde pública? Patrícia, a Covid, graças, né, ao advento da vacina, diminuiu muito o número de casos e também a gravidade dos casos, né? Ainda está presente no nosso dia a dia, mas felizmente nem se compara à época do auge da pandemia, né, ali por volta de 2020, 2021. Nós temos muito menos casos e casos bem mais leves. A vacina, ela não impede que a pessoa tenha Covid, mas impede as formas graves, né? As formas que precisam de internação, de uso de oxigênio, internação em UTI, porventura intubação. Então, é extremamente importante que as pessoas estejam com as vacinas em dia, tanto da Covid quanto gripe, pneumonia, para que elas não evoluam para casos como, por exemplo, da síndrome respiratória aguda grave. E aí o que a gente percebe é que a vacinação ela é muito comum em crianças, né? A criança recebe a carteirinha de vacinação, e aí, tempos em tempos, os pais vão levando, mas os idosos, e com isso, não acontece isso com eles, né? Muitos nem têm mais carteira de vacinação. Com a Covid, sim, aí teve o advento mundial, né? Não, você precisa se vacinar, então foram vacinando os idosos, mas não é uma prática comum você ver os idosos na vacinação. Isso é um dado preocupante? Com certeza. A criança ela já tem na sua rotina, né, da criança e dos pais a vacinação. Ir até o postinho, até a clínica de vacinação periodicamente e preencher aquele calendário vacinal ali certinho. Agora, os adultos, os idosos, eles realmente não têm esse hábito. E muitas vezes passa batido mesmo. E é extremamente importante, como a gente mencionou aqui já, para que as pessoas não evoluam para quadros graves, né? Eu sempre oriento, porque muitos pacientes meus, eles falam, né? Ah, mas eu tomei a vacina e peguei gripe, peguei pneumonia. Então, mais um reforço aqui. A vacina ela não impede que você pegue a doença nesses casos, mas sim que você evolua para formas graves, para formas dramáticas do quadro. Então, é extremamente importante a vacinação. E mudanças de temperatura? Aqui em Ribeirão a gente sabe que é muito quente, né? E de um dia está aquele sol maravilhoso, aquelas altas temperaturas, de repente no outro dia a gente acorda com 10 graus, 11 graus. Isso também interfere na nossa saúde respiratória? Sim, Patrícia, as mudanças de temperatura, sobretudo as mudanças bruscas, né? Ao longo de um mesmo dia, às vezes a gente vive isso, né? De manhã à noite mais frio e ali no período da tarde mais quente. Isso acaba também influenciando na nossa saúde respiratória. Por isso que é muito importante a gente evitar essas mudanças bruscas, né? Então, proteger as vias aéreas com roupas adequadas, evitar choque térmico, né? Ao sair de um ambiente fechado, frio para um quente, vice-versa, se proteger. Isso é muito importante. E os chazinhos? Ah, tá friozinho, tô começando a ficar gripada, vou tomar aquele chazinho. O chazinho resolve? O chazinho não resolve. Mas é ele... bom! Mas é Acalenta bom. a alma, né? Exatamente. Ele pode ser usado aí como um adjuvante, né, que a gente fala. Não é ele que vai resolver, mas ele ajuda no sentido de aquecer as vias aéreas, né? Isso acontece, sim. Aquecer, umidificar. Então, ele é usado ali junto, né? Mas só ele não vai resolver, não. Ó, doutor Leonardo, eu quero muito te agradecer pela essa nossa primeira entrevista. Você foi o nosso bode expiatório, assim dizendo, nesse primeiro episódio, né, da Clínica Doct, nessa nova fase da gente de informar a
comunidade, a população, sobre como cuidar da sua saúde, a importância de você cuidar de você mesmo, do autocuidado. Então, a gente quer muito te agradecer, a gente entendeu melhor hoje quais são as diferenças dessas doenças respiratórias, né? Especialmente nesse período que tanta gente é vulnerável, fica vulnerável, né? Então, a gente quer te agradecer e dizer que as portas estão abertas, tá bom? Estamos aqui para te receber sempre. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, de poder conversar aqui um pouquinho com vocês e ajudar as pessoas a entenderem melhor sobre a sua saúde. Isso é muito importante. Muito obrigada. Obrigado. E o doutor, ele está disponível para atendimento lá na Clínica Doct também, né? Ele trabalha em UPAs, né? Postos de saúde, mas ele também está disponível com horário aberto lá na Clínica Doct. Obrigada, doutor. Obrigado a você. E você que nos ouviu até aqui, espero que tenha aproveitado todas essas informações. E segue a gente lá, a Clínica Doct, nas nossas redes sociais. E fique de olho, vem mais conteúdo bom por aí. Muito obrigado pela sua atenção, até agora ter ouvido a gente, o Dr. Leonardo. E até a próxima. Cuide-se e saúde!